Muito boa tarde a todos. Estamos começando o quarto e último dia do aquecimento hospitalar. Sejam muito bem-vindos. Em nome da Informa, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu sou a Silvia Faro, sou jornalista e serei a mestre de cerimônias aqui do evento. Acompanharei vocês durante todos os conteúdos. O aquecimento hospitalar, ele é o nosso momento de conteúdo digital antes da feira física. Então, desde segunda-feira, estamos trazendo conteúdo sobre os temas mais quentes do setor para prepararmos as discussões lá para o nosso encontro presencial. Então, no primeiro dia, a temática foi tecnologia. Depois, falamos de experiências nacionais e internacionais em assistência. O tema de ontem foi reabilitação e hoje falaremos de engenharia clínica. Todo esse conteúdo ficará on demand caso você queira assistir novamente ou até enviar para um amigo, né? É muito bom encontrar aí do outro lado tanta gente interessada aqui no tema, porque esse realmente é um momento para a gente começar as discussões, né, esquentarmos os motores, irmos desenvolvendo o tema até o dia do nosso evento presencial, que vai acontecer de 17 a 20 de maio em novo local, lá no São Paulo Expo, que é um dos pavilhões mais modernos do Brasil, e a gente está preparando muitas novidades para esse encontro lá, hein, gente? Olha, para falar dessas novidades, eu vou convidar agora o Eduardo Barros, que é diretor do portfólio de saúde da Informa Markets no Brasil. Edu, o que está sendo preparado para esse evento de retomada? Bem-vindo. Obrigado, Silvia. Boa noite a todos. Obrigado a vocês que separaram o horário na agenda para estar com a gente hoje, escutando sobre engenharia clínica. Obrigado aos nossos palestrantes que também estão aqui, prepararam um conteúdo especial para vocês. Na Hospitalar, inclusive, a gente, pela primeira vez, vai ter uma arena em engenharia clínica, dedicada para os engenheiros clínicos, durante os 4 dias do evento. E essa arena fica bem no pavilhão mesmo, né, onde está acontecendo a exposição. Para falar em pavilhão, é isso mesmo, Silvia, o Hospitalar está muito perto, né? Já estamos aí quase a um mês da feira e minha equipe comercial ontem acabou de me dar a notícia de que atingiram e já superaram a meta de número de empresas e metros quadrados ocupados no pavilhão. Então a gente vai ocupar o pavilhão inteiro do São Paulo Expo, são 100 mil metros quadrados. Vocês vão encontrar lá mais de 1.000 marcas expondo. Além disso, tem mais de 35 congressos e seminários acontecendo em paralelo nos 4 dias de evento. Então acho que é imperdível para depois de 2 anos sem um evento físico do Posto Hospitalar, a gente, para quem está querendo entender as novidades do setor, né, se atualizar, ou mesmo fazer negócios, né? É uma feira incrível para negócios também. E a feira, ela está acontecendo, ela tem uma plataforma, a plataforma que vocês vão usar durante a feira, a plataforma que vocês vão usar para planejar a visita à feira, antes da feira e durante a feira, é essa plataforma onde vocês estão aqui agora. Ela chama Hospitalar Hub, é uma plataforma que a gente lançou em maio do ano passado. Desde o lançamento, a gente já rodou mais de 100 eventos digitais e por ela já passaram mais de 22 mil pessoas assistindo esses eventos. Ah, e nessa própria plataforma, vocês vão encontrar todas as empresas que estão na feira, produtos, né, eles estão atualizando o catálogo de produtos diariamente, e é aqui que você se planeja, você consegue baixar no celular o app também, vocês vão ver um vídeo aqui, como usar plataformas, ela funciona como app no celular, e aqui, o objetivo dessa plataforma também é que você transforme a sua visita no hospitalar em algo mais produtivo, você consiga ter uma visita mais produtiva, para você ter mais tempo para fazer aquilo que agrega valor para você na feira. Então, use a plataforma para se planejar para o evento, para conectar com as empresas, inclusive marcar antecipadamente visitas e reuniões nos estandes. Você também consegue por aqui. Então, esperamos vocês lá e Silvia, com você.
Obrigada, Edu. Só informação boa, hein? Que maravilha! Todo mundo ansioso aqui por essa retomada. Obrigada. Bom, pessoal, quero aproveitar também para dizer que nós vamos deixar o link para as inscrições dos nossos congressos tradicionais da Hospitalar aqui no chat, tá? Já estamos no segundo lote, então corre para aproveitar os valores dos tickets comprados com antecedência. Olha só, a gente tem um grande benefício para você que está nos assistindo. É um código de desconto para adquirir os congressos com 20% off. Então, aproveite porque esse código, esse desconto só vale durante o nosso aquecimento, ou seja, hoje, tá? Então, não bobeia não. Vamos deixar também aqui no chat o link de pré-credenciamento, que é gratuito para acesso à feira. Antes de começar, o Edu mencionou que a gente tem um vídeo para falar aqui da plataforma. Eu quero rodar esse vídeo que é aqui da Hospitalar Hub, para que vocês conheçam todas as nossas funcionalidades. Olha só como essa plataforma é incrível. Pode rodar. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre o Hospitalar Hub e o que você precisa saber para melhorar a sua experiência aqui nas ações digitais e lá no Hospitalar Presencial, que acontece de 17 a 20 de maio. Começando pela agenda do nosso aquecimento que está rolando essa semana, é só entrar aqui no Hospitalar Aquecimento e verificar a programação de cada um dos dias. Aproveita e já vai inserindo na sua agenda aqueles conteúdos que mais te interessam. Depois, tudo o que acontecer aqui nesses 4 dias vão ficar disponíveis aqui no On Demand, que é onde a gente tem a biblioteca de todos os conteúdos exclusivos que já passaram por aqui. E tem muita coisa, viu? Dá para maratonar aí um final de semana. E para começar a dar uma olhada no que vai rolar lá no Hospitalar Presencial, vem aqui na programação Hospitalar Presencial. Se você deseja olhar tudo que vai ter de arenas gratuitas, é só usar o filtro aqui do lado. Seleciona a arena gratuita e começa a ficar de olho na programação. Todo dia tá entrando coisa nova por aqui, viu? Se você prefere ficar por dentro dos nossos congressos, também. Seleciona congresso e aqui em cima você também pode navegar com mais facilidade. Eu vou mostrar para vocês o congresso de Facilities. Todas as informações em cada um dos slots estão aqui dentro. É só acessar a informação, entender aqui na descrição geral se faz sentido para você e já adquirir o seu ticket para não ficar por fora. Uma outra página que é imperdível é a página de empresas. É aqui que vocês encontram todos os expositores da Hospitalar Presencial. Em cada uma das páginas, você tem acesso a todos os detalhes da empresa, informações de produto, documentos que eles disponibilizaram. Olha que bacana! E ainda pode entrar em contato com um membro da equipe da empresa e já começar a conversa para antecipar aquele contato que você vai ter presencialmente. Todas as empresas que você quer visitar e não pode perder no pavilhão, você já pode favoritar por aqui. Fica muito mais fácil quando você chegar por lá. E se você procura um produto específico, vem aqui na página de produtos. Olha, eu fiz uma busca para luva e apareceram os resultados. É isso aí, pessoal. Continue aproveitando o Hospitalar Hub. Durante o ano todo, nós estamos aqui, disponíveis e online, para você fazer os melhores negócios e participar dos conteúdos mais importantes do setor. Hospitalar Hub, a comunidade de saúde, se encontra aqui. Não falei que a plataforma era incrível? Vocês viram quantas funcionalidades? Maravilha, né? Então aproveite para navegar e use essa plataforma que está aqui à sua disposição. Então, voltando aqui para o nosso aquecimento hospitalar, né? Na segunda-feira, tivemos o conteúdo de tecnologia focado nessa tendência que é o Open Health. Conseguimos entender as várias visões dos players envolvidos, certo? Na terça, falamos sobre os temas do CIS, o Congresso Internacional de Serviços de Saúde. Ontem, acompanhamos o tema reabilitação e hoje falaremos de engenharia clínica.
E para isso eu convido agora o Pedro Moreira, vice-presidente de marketing da AB Clean, que foi o responsável por elaborar os conteúdos de hoje. Bem-vindo, Pedro. Conta, por favor, quais são os destaques da nossa tarde. Obrigado, queria agradecer mais uma vez o convite da AB Clean estar aqui participando do aquecimento da hospitalar e, como foi bem dito, da participação na feira hospitalar presencial. Teremos hoje 3 grandes destaques, né? O primeiro grande destaque será falando sobre infraestrutura hospitalar, a parte elétrica, com Douglas Cury. Em seguida, falaremos sobre a qualidade de energia em hospitais, né, com um especialista em qualidade de energia. E, por último, teremos um painel, né, junto com alguns grandes nomes do Brasil de infraestrutura hospitalar, falar um pouco sobre IT médico e sobre infraestrutura hospitalar e qual o papel da engenharia clínica nesses temas. Para a gente iniciar, eu vou chamar o professor Douglas para começarmos o aquecimento da hospitalar, falando sobre infraestrutura hospitalar, toda a parte elétrica. Bem-vindos e bem-vindo, tudo bem com vocês? Tá bom. Bom, espero dar a minha contribuição para vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Silvia. Bom, eu prefiro fazer a minha apresentação mais dinâmica possível para que o pessoal possa entender como foi a evolução da instalação elétrica nesses últimos 35 anos que nós estamos desenvolvendo projetos de hospitais. E houve realmente uma grande mudança no decorrer dos anos que eu vou tentar apresentar para vocês através de slides. E vai ser uma coisa muito legal, muito rápida. Depois a gente pode fazer o debate. Colocando o primeiro lá, instalações elétricas hospitalares. Bom, quando eu cheguei aqui em São Paulo, há 35 anos atrás, para fazer um hospital, nós tínhamos 9 sistemas elétricos. Força normal, força gerador, iluminação interna e externa, proteção contra descargas atmosféricas, rede telefônica, sistema de antena de TV e FM, som ambiente, chamada de enfermagem e relógio sincronizado. Com o passar dos anos, esses sistemas pularam de 9 para 19 tubulações distintas em um hospital. Além desses tradicionais, entramos com força no break para vários equipamentos, sistemas de IT médico, que não existiam ainda nessa época, iluminação de emergência, pelas normas do bombeiro, cabeamento estruturado de voz e dados e computadores, alarme contra roubo, circuito fechado de TV, câmeras de segurança, sistemas de controle de acesso, sistemas de detecção e alarme de incêndio, sistemas de senha nas esperas e supervisão predial. Então, pulamos em 30 anos de 9 tubulações para 19 tubulações. Bom, e hoje, as instalações elétricas no hospital, elas estão custando, em média, 18% do valor da obra. Se pegarmos elétrica, hidráulica, ar-condicionado e gases medicinais, vamos ter aí em torno de 40% do custo da obra. E só as instalações elétricas, 18% do custo da obra. Tá? Aí, óbvio que para colocar todos esses sistemas no entreforro, os hospitais tiveram que ganhar pé direito, ganhar espaço de áreas técnicas no entreforro. E existe uma regra mais ou menos básica nas obras, que é a primeira camada lá em cima, dentro das vigas, pertence ao pessoal de esgoto e águas pluviais. A segunda camada, logo abaixo das vigas, 35 centímetros, pertence ao pessoal de ar-condicionado, onde nós temos dutos de insuflamento, dutos de retorno, dutos de exaustão, dutos de ar externo e as tubulações de água gelada. A segunda camada de 20 centímetros para as instalações mais fixas, força gerador, força no break. A terceira camada, gases medicinais, detecção, redes de água fria, água quente. E a quarta camada, iluminação, detetores, sprinkler e tomadas. Ou seja, hoje, para um bom hospital, organizando as coisas, nós precisamos ter no mínimo 80 centímetros de entreforro para acomodar essas instalações em camadas corretamente. Sempre preservando um espaço no centro para que o profissional da manutenção possa subir na escada e acessar as eletrocalhas, acessar as instalações lateralmente, né? Então, isso gerou um problema muito sério quando se quer pegar prédios e reformar
e transformar em hospital. Porque o que a Anvisa fala? A RDC 50 ela pede um pé direito de 2,70 m 3 vezes. Ela pede nas salas cirúrgicas, nas salas de emergência e nas hemodinâmicas, que são locais onde a gente tem focos cirúrgicos, a gente tem que ter no mínimo 2,70 m. Nos demais ambientes, a gente segue o código do município local. Por exemplo, São Paulo é 2,50 m, Belo Horizonte é 2,60 m, o pé direito mínimo, Mato Grosso 2,70 m. Ou seja, hoje para se fazer um bom hospital, acomodando as instalações, o ideal é que se tenha no mínimo 4,20 metros de piso a piso para prédios de concreto e 4,50 metros para prédios de estrutura metálica. Do contrário, as instalações vão ficar muito sufocadas, não bem acomodadas e vai dificultar a manutenção. Outra coisa que aumentou muito em hospitais é a demanda de energia elétrica. E essa demanda ela tem uma variação na região sudeste, norte e nordeste e sul. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos. Olha lá. O Hospital Sírio-Libanês, hoje, ele tem um consumo de energia de 48 watts por metro quadrado, Albert Einstein, 45 watts por metro quadrado. São hospitais que têm grande quantidade de instalações, eles têm ar-condicionado em circulações e têm essas demandas de energia. Hospital São Luís Anália Franco, Hospital São Luís Morumbi, nós fizemos reformas de subestações lá recentemente. Anália Franco, 35 watts, e o Morumbi, que é mais antigo, 46 watts. Já quando você vai para a região norte, que o clima é muito mais quente, eles costumam utilizar splits. Olha lá, Unimed Natal, 65 watts por metro quadrado. Unimed Campo Grande, 60 watts por metro quadrado, nós encontramos lá. Aliás, por ser um prédio horizontal, o que quer dizer isso? Quando um hospital é construído em vários andares, um andar cria um isolamento térmico sobre o outro andar. Isso diminui a demanda de energia do hospital. Quando o hospital é muito horizontal, a carga de insolação aumenta muito nos telhados, a demanda de energia dele cresce. Já no sul, lá, Hospital Santa Cruz de Curitiba e Unimed Itajaí, Santa Catarina, demandas menores, climas mais frescos, menos ar-condicionado. Unimed Belo Horizonte, 30 watts, o Hospital Mater Dei, que fizemos também em Belo Horizonte, 40 watts por metro quadrado. O que quer dizer isso? Por que é importante esses dados? Porque muitas vezes, se você vai fazer um hospital, você não precisa chegar lá no final do projeto, quando tem todas as cargas instaladas, para determinar a subestação e a energia que você vai pôr. A gente trabalha hoje assim, Hospital Centro-Oeste e Norte, a gente prepara as subestações, grupos geradores, para uma demanda disponível de 80 watts por metro quadrado. Isso vai dar capacidade para ele existir durante 30 anos. Já na região sudeste, trabalhamos com 70 watts por metro quadrado. As áreas de garagem, áreas cobertas que não são hospitalares, 20 watts por metro quadrado. Áreas externas, 5 watts. Agora, se o hospital for pequeno e for ter cargas de ressonância e tomografia, que é um ponto fora da curva, deixa-se para ressonância 100 watts, 100 kW, considerando o equipamento e ar-condicionado, e tomografia 60. Quem consome energia dentro de um hospital? Em média, iluminação e tomadas consome 20% da energia, ar-condicionado 50% da energia do hospital, e desses 50% do ar-condicionado é sempre 33% o chiller e 17% os fan coils, os equipamentos internos, fan coils e exaustores. Equipamentos médicos, 15% do consumo, motores e bombas e elevadores, 15%. Tá? Então, não, às vezes, por que é importante esses números? Nós já encontramos projetos que estavam subdimensionados e já encontramos projetos superdimensionados. Superdimensionados aumentam o custo da obra e subdimensionados vocês vão ter um problema sério de poder desarmar equipamentos ou sobrecarga. Então, a estatística de você ter de cada região do Brasil os consumos é muito importante para um pré-dimensionamento de um hospital. Esses números não tem em nenhum livro, mas a gente tem assim mais de 100 hospitais cadastrados. O contrato de demanda versus a área construída te determina o consumo em watts por metro quadrado. Bom, quando se vai fazer clínicas, aí é um pouco diferente de hospital, tá? Clínicas a gente sempre trabalha em 100 watts por metro quadrado de área construída, 20 watts garagem e 5% área externa, mais equipamentos. Por quê? Porque clínicas tudo é climatizado, tem muito ar-condicionado, ela é pequena, o fator de simultaneidade começa a ficar mais alta, então ela tem que ter uma demanda, uma disponibilidade de energia na porta maior até que os hospitais.
Outra coisa que varia muito no Brasil é o contrato de demanda. Vamos fazer tarifa azul, que a Enel, a Eletropaulo, a CEMIG, a CPFL, elas têm o contrato tarifa azul e o contrato tarifa verde. Qual a diferença? O tarifa verde ele é muito voltado para o industrial, ou seja, no horário de ponta, que é das 17h30 às 20h30, a energia é bem cara. Olha lá, 47 centavos o quilowatt-hora no horário de ponta na tarifa verde. Qual que é o objetivo? O objetivo é que o industrial ele desligue seus equipamentos da indústria às 17h30 para disponibilizar a energia para as residências comerciais, é o horário do chuveiro, forno micro-ondas, ligar a televisão, as escolas ligam a iluminação. Então, a tarifa verde, a energia é cara no horário de ponta. Já na tarifa azul, que é mais apropriada para os hospitais, olha lá, no horário de ponta ela custa 0,057 kWh. Esses números não estão atualizados, mas a proporção ainda se mantém a mesma. Tá? Então, a tarifa azul é uma tarifa melhor para hospitais, a verde é melhor para a indústria. Já haviam algumas regiões do Brasil, como Cuiabá, Mato Grosso, que estavam operando com geradores em horário de ponta. O diesel é mais barato que o preço da energia se eu tiver um contrato tarifa verde. Mas hoje com a subida do diesel 5,60 o litro, nós estamos aí em média R$ 1,12 por quilowatt-hora gerado, mais a manutenção desses geradores. Então não está compensando hoje no Brasil, em nenhum estado, a utilização do grupo gerador no horário de ponta. Tá? Compensa mais você ter a tarifa azul. Outra coisa importante é que todo hospital vai começar a sua entrada de energia com uma subestação, uma cabine primária. Ela pode ser do tipo simplificada, que é até 300 kW, que é um exemplo, é uma cabininha, mais 300 kW para aquelas demandas que nós vimos, vão atender aí 3.000, 4.000 metros quadrados. Tá? Acima disso, nós vamos cair já em cabines blindadas, compactas, bacanas, como essa aqui. Ó. Primeiro cubículo é a entrada de energia, segundo é a medição da concessionária, terceiro cubículo disjuntor geral e depois tem 3 cubículos alimentando transformadores. São compactas, são caras, mas alguns estados do Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo, já aboliram aquelas subestações e alvenarias, eles não estão aceitando mais, só estão aceitando os modelos compactos para a medição de energia, que é bom, é mais caro, mas é mais seguro e ocupa meio estado e é mais confiável também, o que é importante para um hospital. Os transformadores continuam sendo os mesmos, só trabalhamos com transformadores a seco, o Corpo de Bombeiro não aceita mais transformador a óleo mineral internamente a hospitais, nem a edifícios, então os transformadores a seco são a melhor solução. O problema dos transformadores a seco, como todo transformador, é o espaço que eles ocupam. Né? Então você tem aí uma sala sendo preparada, cada baia dessa é um transformador, cada baia de 2,5 metros por 2,5 metros. Então, a área das instalações, uma boa instalação elétrica, uma boa subestação segura com transformador reserva, eu preciso de espaço, mas é o coração do hospital. Lógico, nós, engenheiros eletricistas, consideramos isso o coração. Cada profissional vai puxar a sardinha para a sua área. Então, está aí um edifício de transformadores, geradores, uma subestação em alvenaria, segura, isolada, portas corta-fogo, redundância. Mas, quando chega na medição da energia, hoje as concessionárias exigem o que está aí nessa foto. Está vendo essa casinha cinza, essa casinha do tio Patinhas? Isso é a entrada de energia do hospital. As concessionárias agora exigem que ela esteja no limite da propriedade com a rua. Está vendo a calçada, o poste com a entrada? Ela não pode mais estar dentro do hospital, no subsolo, não. A medição de energia, o cubículo blindado tem que estar no limite da propriedade com a rua, que é o que a concessionária fala que a responsabilidade dela é até esse ponto. Dali para frente você faz as suas subestações, transformadores, geradores no subsolo, na cobertura, mas a medição de energia ela quer no alinhamento. Tá? Bom, nossos transformadores a seco requerem ventilação, eles têm temperatura, está vendo ali, ó, marcando 49 graus nesse momento, esse transformador. O cabinho fininho é a entrada de energia em média tensão, o cabo grosso é a saída em baixa tensão. Uma coisa que mudou nos hospitais, por conta de alguns acidentes que aconteceram de superaquecimento de transformadores, é a questão de harmônicas. Hoje, devido à grande quantidade de equipamentos eletromédicos, equipamentos com soft start, variadores de frequência, máquinas de ar-condicionado,
começaram a surgir harmônicas de primeira harmônica, segunda harmônica, terceira harmônica. E aí o pessoal ia lá, media a corrente elétrica no transformador, não, mas a corrente está dentro dos limites, por que esse transformador está esquentando? É que estavam medindo a corrente elétrica só nos 60 Hz. Quando você mede a corrente elétrica nos 120 Hz, você mede as correntes de segunda harmônica. No 180 Hz, terceira harmônica. Aí começou a ver que haviam várias outras correntes elétricas circulando em um hospital em frequências diferentes, causado por essa grande quantidade de equipamentos eletromédicos, equipamentos de ar-condicionado com soft start. Então, hoje, não se faz um hospital sem usar um transformador com fator K4. Cury, o que quer dizer fator K4? Significa que ele suporta 16% a mais na terceira harmônica, 10% na quinta, 5,5% na nona. É um transformador reforçado, os enrolamentos dele são mais grossos. É um transformador de 750 kVA? É, mas não é um 750 kVA com fator K1, é um fator K4. Ele é robusto, ele suporta harmônicas. Então isso é muito importante na escolha dos transformadores de hospitais, lembrar de comprar no mínimo um fator K4. O fator K vai até 10, mas o 4 já é suficiente para as instalações hospitalares. Ou seja, não pode ser um transformador comum no uso hospitalar, tá? O que nós temos usado também muito é essa questão da tensão de hospital. Vou fazer hospital 380/220 ou 220/127. Vou adotar tomada 110 ou vou adotar tomada só 220. Bom, pela nossa experiência no Brasil todo, que tem essas duas tensões, nos municípios que eram 110, os hospitais preferem que as tomadas sejam 110, mas sempre tendo tomadas 220. Nos municípios que são só 220, Florianópolis, Sul, eles preferem que as tomadas sejam 220, mas que tenha também tomada 110, porque existem equipamentos que não são bivolts, equipamentos que vêm dos Estados Unidos são 110, o que vem da China é 220, o que vem do Japão é 110, o que vem da Alemanha é 220. E nem tudo é bivolt. Então, como se projeta o hospital hoje? O custo de uma instalação em 220 é muito maior, os cabos ficam mais grossos, o cobre está muito caro. Então, a partir de 3.000 metros quadrados de hospital, sempre se projeta em 380 volts, os transformadores. E aí eu tenho transformador 380 volts, elevadores em 380, chiller em 380, que são até mais baratos. E acabo tendo alguns transformadores que geram o 110 apenas para as cargas de tomadas. Esse caso aqui era um transformador operacional em reserva, que abaixa o 380, 220 para o 220, 127, apenas para atender tomadas, né? Às vezes, a gente tem feito muito isso no próprio pavimento, ou seja, o quadro da esquerda é um quadro 380 volts, está alimentando ar-condicionado, iluminação, tomadas 220, aí no pavimento tem um transformador que gera o 110, que alimenta aquele outro quadro da direita, que é o 110. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que todo o backbone, toda a infraestrutura do hospital é projetada em 380 volts, os cabos são mais finos, só que, continuo tendo o 110 nas réguas das tomadas, continuo tendo o 110 para os equipamentos menores, sem ter que projetar o prédio. Isso vai reduzir a bitola dos cabos, vai reduzir o custo da obra, tá? Outra coisa muito polêmica é, faço meus painéis de força com disjuntores ou faço meus painéis de força com seccionadoras fusível. A maioria das obras corre por disjuntor porque os painéis ficam menores e mais baratos. Mas nós preferimos trabalhar com as seccionadoras de base fusível. Por quê? Não é arcaico seccionadora? Olha, nós estamos com hospitais assim, acrescentando equipamento eletromédico, que tem que ser ligado num painel que está energizado, que não pode ser desligado, que não tem o disjuntor reserva, e os caras estão trabalhando com linha viva, fazendo operações de noite, com luvas de borracha, ferramentas isoladas, tentando instalar novos disjuntores em painéis existentes, mas não pode desligar o painel. O painel não pode parar. O hospital, uma vez ligou o painel, não posso parar nunca mais. Então, veja, esse é um painel com disjuntores. Ele é menor. Mas se eu não tiver o disjuntor específico que eu preciso para a carga da tomo nova, da ressonância que eu comprei, eu vou ter que fazer uma operação com linha viva,
que é muito perigoso. É uma operação muito perigosa. Instalar equipamento num equipamento energizado. Põe-se luva, tapete de borracha, e tem acontecido muito isso. Já um painel, veja, um painel com disjuntores, está vendo? Imagina você instalar um disjuntor, ligar no barramento principal. Inclusive, esse painel aqui do Hospital Ana Costa, aconteceu isso naquele espaço físico ali embaixo. Teve que instalar novos equipamentos para atender um no break de centro cirúrgico, e foi uma operação de guerra para fazer isso, muito perigoso. Já os painéis com seccionadoras, que é esse aqui, eu não tenho esse problema. Eu desligo a seccionadora, coloco o fusível correto que eu preciso, ligo os cabos e depois rearmo a seccionadora. Porque a seccionadora ela tem um range de atuação muito grande. É maior, é mais caro, mas é mais seguro, é mais funcional. Observa no painel também aquele último armário vermelho lá da esquerda, aquele é o painel do bombeiro, do corpo de bombeiros. Todas as cargas que são do bombeiro, pressurização de escadas, elevadores de segurança, sistemas de bombas de incêndio, bombas de sprinkler, eles estão naquele painel vermelho, e aquele painel vermelho está sendo alimentado antes desses disjuntores, antes da chave geral. Ou seja, se o bombeiro quiser chegar nesse prédio, desligar o painel cinza e desarmar a energia do prédio, ele não desliga os equipamentos do corpo de bombeiro que estão a montante da proteção geral, num painel energizado em vermelho. Isso é muito bom, é muito seguro também para um hospital. Bom, todas as instalações elétricas do Brasil são regidas pela NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão, mas ela não fala praticamente nada sobre instalações hospitalares. Então, foi lançada uma norma nova há alguns anos. Bom, temos a NR10 também no Ministério do Trabalho, de instalações elétricas que tem que ser respeitada. E temos a NBR 13534, que é a norma específica de instalações elétricas hospitalares. Ela é um complemento da NBR 5410, tá? Ela é muito importante, ela é a nossa bíblia de instalações hospitalares. O que essa norma fala? A primeira coisa que ela fala é que as instalações hospitalares têm que ser TNS, terra neutro separado. Eu tenho que ter as 3 fases, o cabo neutro e o cabo terra, em toda a extensão do hospital. Eu não posso ter aquele sistema TNC, que é o de baixo aqui. O neutro e o terra é o mesmo cabo fazendo 2 funções. Então, esse sistema TNC de baixo não pode ser usado em instalações hospitalares, pode ser usado em predial, comercial, mas em hospital tem que ser o esquema de cima. 3 fases, o neutro azul claro e o terra verde. Instalações em separado, tá? Outra coisa que a 13534 ela estabelece que é o esquema de IT médico, que é o de baixo, onde eu tenho um transformador isolador que protege contra choque elétrico as instalações de pessoas de UTI, centro cirúrgico, que o Sérgio vai nos explanar muito bem esse assunto depois. Sérgio Castellari, especialista. Então, como é que é um hospital? Está aqui os nossos cabos, né? As 3 fases preta, o neutro azul claro, o terra verde, as prumadas, se faz um quadro geral em cada andar. Eles têm que ser amarrados em tetrafólio. Por que amarrado em tetrafólio? Cada cabo desses gera uma corrente. A corrente, pela regra da mão direita, toda a corrente gera um campo, todo corrente. Quando eu amarro as 3 fases e o neutro junto, eu neutralizo o campo elétrico que existe entre esses cabos, porque tem uma defasagem de 120 graus entre esses vetores. Então, é muito importante a organização dos cabos no hospital, amarrando em tetrafólio para neutralizar esse campo elétrico. Para você ter uma ideia, eu não posso nem passar com isso perto de uma ressonância magnética, já daria uma interferência. Eu não posso passar nem no forro do corredor próximo à ressonância, cabos de força, que ele interferiria no exame. Imagina se tivesse ainda bagunçado dentro da eletrocalha sem amarração em tetrafólio. O problema seria maior ainda, tá? Às vezes, fazemos hospitais com barramentos blindados, busway. Aí você tem um exemplo de um quadro elétrico com barramento. Mas, quando se usa barramento em hospital, tem que se fazer 2 barramentos blindados, um operacional e um reserva. O quadro elétrico tem 2 alimentações. Por quê? Barramentos blindados requerem reaperto. Então, eu não posso ter um barramento atendendo o hospital. Em prédios comerciais, essa manutenção e reaperto é feito no domingo. Mas o hospital não tem domingo, né? Ele roda todo dia. Então, eu não posso colocar em barramento blindado equipamentos de imagem, porque vai dar interferência. Não posso pôr elevadores. Não posso pôr cargas que tenham correntes de pico, que vai interferir as demais cargas.
Então, ele é muito restrito, o barramento blindado, na instalação hospitalar. Os cabos têm se demonstrado mais duráveis. Segunda coisa é que o barramento blindado não é normalizado, eles saem de linha no decorrer dos anos, a gente já fez reposição, fabricantes para fazer peças de reposição de equipamentos que já saíram de linha é mais complicado, então não é uma boa proposta barramento blindado em hospital. Ah, é mais barato? Sim, é barato de início, mas não é funcional ao longo dos anos, não é a forma mais segura. Outras prumadas muito importantes no hospital são as prumadas de comunicação, de detecção, de voz e dados. Muitas delas não podem ser em leitos para cabos, tem que ser em eletrodutos fechados, fibra ótica tem que ser em eletroduto fechado, detecção de fumaça tem que ser toda em eletroduto fechado, pintado de vermelho, mas são importantes. Em média, um hospital tem 10 metros, 30 de profundidade, mas no mínimo 10 metros. Pode estar 3 metros no elevador, 3 metros em outra parede de escadaria, mais 3 metros, mas no mínimo 10 metros de shaft é o que precisa um hospital. Casas medicinais, elétrica, ar-condicionado, etc. Outra coisa muito importante, que o Marcos Kahn vai falar para nós depois, é que todos esses shafts têm que ser fechados com manta cerâmica, para que impedir que a fumaça ou o fogo se propague pelo shaft de um andar para o outro. Esses shafts têm que estar trancados. Nós tivemos 2 acidentes aqui em São Paulo em shafts. Um que a mulher lavando o piso jogou água dentro do shaft, o shaft molhou um barramento blindado, o barramento explodiu e o hospital foi interditado, as pessoas tiveram que ser retiradas, ambulâncias, tirando as pessoas de UTI, e o fabricante levou uma semana para fazer uma peça nova. O outro caso foi um shaft que não tinha a chave trancada, a funcionária nova achou que ali era um armário, foi pendurar a bolsa e ela caiu dentro do shaft vários andares para baixo, grávida, mas por sorte não, só teve escoriações leves porque ela pisou no shaft achando que era um piso convencional. Então, shafts são importantes. Tivemos um incêndio também do shaft do Hospital das Clínicas, né, que não tinha proteção passiva, o fogo se propagou pelo shaft em vários andares. Então, é trancado, com sóculo, proteção hidráulica, com proteção passiva, mas com muito cuidado, só manutenção pode acessar. Bom, como eu havia falado também, a questão das tomadas vou fazer 110 ou 220? Vou fazer o hospital em 380 ou em 220? Na prática, nós temos feito sempre eles em 380 volts, assim como shopping centers, mas quando há necessidade, temos os transformadores gerando o 110 no pavimento. Tá? Aí o meu transformador operacional e reserva. Isso foi um retrofit de um hospital, entramos com 380, mas tínhamos para atender as cargas antigas dele 110, esses transformadores, isoladores, abaixadores, que também tem que ter o fator K4, tá, pessoal? Mesmo esses transformadores, abaixadores, isoladores, o fator K é importante também. Como eu falei, às vezes colocamos o transformador no próprio pavimento, como a gente viu lá, iluminação e tomadas é 15% da carga, então esse transformador vai estar alimentando em torno de 10% da carga do pavimento, gerando 110 para tomadas, e o restante 380 ou 220 fazem nele. Bom, outra coisa que a NBR 13534 organizou bem, que não tinha em norma, é o grupo 0, grupo 1 e grupo 2. O que ela estabeleceu? Pessoal, tudo que for grupo 0 tem que ter proteção por disjuntor, contra sobrecarga e curto-circuito, conforme a norma NBR 5410. Iluminação, tomadas, escritórios, áreas administrativas. Tudo que for grupo 1 tem que ter proteção DR. DR, dispositivo de ruptura de 30 mA. Que é isso, Curi? Bom, o DR, ele desarma quando tem uma corrente de fuga de 30 mA. Por quê? Porque o teu coração, ele suporta 50 mA de choque elétrico. Acima de 50 mA, você sofre desfibrilação e pode morrer. O DR foi inventado nos Estados Unidos por causa do crime da banheira. As esposas pegavam o secador de cabelo, o marido estava na banheira, ela jogava o secador dentro da banheira, o cara morria eletrocutado, tirava o secador, falava, ai, coitado, teve uma parada cardíaca, tomando banho e morreu. Tanto que hoje você compra um secador de cabelo nos Estados Unidos, ele vem com o DR já no plug. Se você ligar aquele secador americano na tomada e jogar dentro da banheira, ele desliga no plug e a pessoa não morre. Então, quem está pretendendo matar o marido, use um secador nacional, não use o importado, porque o nosso nacional ainda não vem com DR.
E o DR ele tem que ser usado pela NBR 5410 em todas as áreas molhadas, banheiro, cozinha, lavanderia, para você não tomar um choque. E no hospital, eles pedem em todas as áreas que houver contato com o paciente. Tomadas da régua de tomadas, tomadas de setores médicos, consultórios. Tem paciente, proteção DR, que assim se algum equipamento médico der um choque no paciente, isso desliga antes que ele tome o choque ou morra com 50 mA. E a norma também estabelece o grupo 2, que é a proteção contra choque elétrico através do IT médico, que aí ele não desliga, ele monitora a corrente de fuga, mas não desliga. Vamos ver isso mais adiante. Então, o que diz a 13534? Que onde for local médico, mas nada invasivo, consultórios, escritórios de administração, grupo 0, posso ter a proteção por disjuntor. Onde for local médico que tem contato nas partes externas do paciente, eu tenho que ter a proteção DR. Internação, vários ambientes, quartos de internação, salas de hemodiálise, salas de fisioterapia, proteção por DR contra choque elétrico. E nas áreas do grupo 2, salas cirúrgicas, UTI, salas de emergência, procedimentos invasivos, eu tenho que ter a proteção pelo IT médico, que nós vamos ver adiante. Entenderam, pessoal? Então, nosso hospital está dividido em 3 classes de proteções contra choque elétrico. Aí a norma dá uma tabela dizendo cada ambiente, quem é grupo 0, grupo 1, grupo 2. E está aqui o nosso DR, que é uma máquina 9 esfora, tudo que vai por um fio volta pelo outro. Se algo foi por um fio e não voltou, é porque fugiu. Se fugiu, ele desliga. Está lá a moça tomando um choque na máquina de lavar roupa. Se tiver um DR, ele vai desarmar e ela não vai morrer. Aqui no teatro em São Paulo, um cozinheiro botou a mão na coifa e morreu eletrocutado. Tem o irmão de um artista de televisão que, enrolando o fio do cortador de grama no jardim, o fio estava desencapado, ele com o pé na grama, morreu eletrocutado também. Então o DR é muito importante, inclusive nas residências. Mas o DR, ampliando a foto, vocês vão ver, que eu tenho que fazer um DR, que é essa caixinha branca, para cada grupo de disjuntores. Eu não posso pôr um DR só no quadro elétrico. Por quê, Cúlio? Porque todo cabo tem uma corrente de fuga. É mais ou menos assim, a cada 100 metros de fio, tem uma corrente de fuga de 1 mA. Então, se eu pendurar muito fio num DR, ele desarma. Ué, mas não tem nada desencapado, ele desarma? Sim, porque existe uma corrente de fuga natural da fiação, uma corrente de fuga normal, de 1 mA, mais ou menos, para cada 100 metros de fio. Então, eu vou agrupando, pego um conjunto de disjuntores de 1/4 ou 2/4, ponho um DR, mais um conjunto, outro DR, até para que, se ele desarmar, não desarme uma grande área de uma vez só. E aí depois vem o grupo 2, que é o IT médico, que são as salas de UTI, centro cirúrgico, que é os dispositivos supervisor de isolação. Vamos ver isso. O que é o IT médico? Olha, eu não posso pôr DR numa UTI, porque se tiver uma corrente de fuga, o DR vai desligar, o cara vai morrer. Então eu ponho um transformador isolador que isola a energia da minha subestação da saída, e esse transformador isolador alimenta um quadro elétrico que vai alimentar as tomadas da UTI e da sala cirúrgica. Bom, mas ele não desarma? Não. O 110 não desarma, mas aquele aparelhinho amarelinho ali, ele está injetando 12 volts no mesmo circuito. Então, se eu for na tomada da sala cirúrgica, eu vou ler 110, corrente alternada, e vou ler um 12 volts, corrente contínua, que está aterrado. Então, quando eu dou um choque no paciente, na sala cirúrgica, ele não toma choque do 110, mas ele toma o choque de 12. O choque de 12 não vai desligar o disjuntor, mas vai dar um alarme. Olha, tem uma corrente de fuga acontecendo. Eu não vou desarmar porque eu sou só o sistema supervisor. Mas eu já estou te avisando que tem uma fuga acontecendo e trate de consertar isso antes que aconteça a fuga de 2 fios e aí o disjuntor vai desarmar. Enquanto um fio só está escapando energia, eu não desarmo. Então está aqui o nosso quadro elétrico de uma UTI, com o sistema supervisor do 110, o sistema supervisor do 220, e eu tenho esse equipamento que a norma pede que esteja dentro da sala cirúrgica. O que ele está dizendo ali? Ó? Resistência ômica 99999, quer dizer que está infinita, está tudo isoladinho. Corrente de fuga, porcentagem 0,0, ou seja, está tudo em ordem, não tem corrente de fuga nessa fiação, não tem nada desencapado.
Se tiver um fio desencapado, uma corrente de fuga ou um equipamento da engenharia clínica com baixa isolação, ligado na tomada, dando corrente de fuga, ele vai monitorar o equipamento. Ele vai dizer, olha, esse equipamento está com baixa isolação, está tendo corrente de fuga. Não vou desarmar, mas já estou dando alarme e avisando. Ele é muito bacana, o IT médico, muito legal. Ele é usado na indústria também, para grandes equipamentos. Bom, então vimos lá, grupo 0, grupo 1, grupo 2. Grupo 0, instalações normais, proteção disjuntor. Grupo 1, contato com o paciente, áreas molhadas, proteção por DR. Grupo 2, procedimentos invasivos, salas cirúrgicas, UTI, emergência, proteção por IT médico. Então, a norma classifica as instalações em 3 níveis. Outra coisa muito polêmico é o piso antistático e o piso semicondutivo. É obrigatório? Precisa ter? Pessoal, precisa, tá? A norma é bem clara, deixa eu mostrar aqui, ó. A norma, tanto a RDC 50 como a NBR 13534, ela fala o seguinte, toda vez que tiver a utilização de gases como óxido nitroso, que são gases combustíveis, e eu posso ter uma faísca, essa faísca causada por uma eletricidade estática do atrito do propé no piso, ela pede que o piso seja antiestático, e um piso, para ser antiestático, ele tem que ter uma cola condutiva, colado sobre uma fita de cobre, que está ligada no aterramento, ali uma caixinha de terra. Essa fita de cobre que vocês estão vendo aí, ela tinha que estar dentro da parede. Mas como eles deixaram fora, eu aproveitei para nosso slide para demonstrar bem para vocês. Ela está entrando embaixo do piso e descarregando a eletricidade estática do piso. Ah, e se eu não usar óxido nitroso, eu não preciso piso antiestático? Não, não precisa. Mas eu já vi, como a sala cirúrgica tem uma desumidificação, a umidade relativa pode ficar baixa, e o atrito do propé ou do sapato de borracha do médico faz com que ele fique carregado eletricamente, e quando ele toca na mesa cirúrgica, ele toma um choque. Aquele choque que a gente toma no carro, no inverno, ou quando você tira a malha, vai pôr a mão no carro. Imagina você estar com um bisturi na mão, operando um olho e tomar uma eletricidade estática daquela. Você tem um movimento e pode causar um ferimento. Ou posso queimar um equipamento eletromédico sensível com essa eletricidade estática. Então, a norma exige onde houver óxido nitroso. Sala cirúrgica, sala de emergência, salas de hemodinâmica. Mas a gente usa também, mesmo que não haja mais o uso de óxido nitroso, tipo Santa Casa não usa mais óxido nitroso, usa só elementos químicos para fazer anestesia. Mas continuamos pondo o piso antiestático para trazer esse conforto e para preservar os equipamentos eletromédicos dessa eletricidade estática. Tá? Bom, aí a alimentação elétrica. A norma 3534 estabelece 3 classes de energia. A classe maior que 15, que é aquilo que é alimentado pela concessionária. A classe 15 segundos, que é aquilo que é alimentado por gerador, e o gerador tem que partir em 15 segundos. E a classe meio segundo, que é aquilo que a energia tem que voltar no máximo em meio segundo. Tá? Aqui estão as nossas réguas de tomadas de sala cirúrgica. Eu vou pular esse slide aqui. Outra coisa, nós sempre temos as réguas no IT médico, mas a norma permite que eu tenha alguma tomada na sala cirúrgica que não está no no-break, não está no IT médico, mas ela tem que ser uma tomada diferenciada. Por exemplo, essa é uma tomada de um arco cirúrgico, pode ser usada para um raio-x portátil. Ela não pode ter o mesmo padrão da tomada da régua que possa induzir o médico a fazer um erro, ligar nessa tomada ao equipamento médico. Então, ela tem que ser diferenciada. Agora, quando utilizamos o Da Vinci, que é esse robô, né, tem a da esquerda é o robô, a foto do meio é a mesa de comando, ele tem que estar ligado ao transformador isolador, porque o Da Vinci ele não tem IT médico internamente, ele é 220 volts, tem que estar ligado no IT médico para proteger o paciente. Tá? Aí a nossa régua de tomadas, as brancas 110, as vermelhas 220, os gases, a potência desse transformador a gente está usando agora um pouco maior no 220 por causa do robô, do Da Vinci, né, que ele pede 4 kVAs. Isso o Sérgio vai explicar melhor. Quem no hospital é classe meio segundo? UTI, sala cirúrgica, indução anestésica, recuperação pós-anestésica, parto, emergência, hemodinâmica. Tudo isso nós vamos ter que ligar em no break. Eu não posso ter aquela falha de 15 segundos até o gerador partir. Então, eu vou colocar no breaks, pode ser no breaks pequenos, pode ser no breaks enormes, como esse aqui de 400 kVAs, mas a 13534, ela fala o seguinte, pessoal, o no break para uso de transformadores isoladores nas salas de solicitação de vida, ele é exclusivo para isso.
Não pode ser o mesmo no-break fazendo computadores, data center, nada. No-break de IT médico é dedicado e exclusivo, tá? Está aqui a nossa sala de no-breaks, climatizada, com parede corta-fogo, porta corta-fogo, ar-condicionado operacional em reserva para aumentar a vida útil das baterias. Uma sala totalmente protegida, por quê? É sustentação de vida. Se esse equipamento parar, a pessoa morre na outra linha. Então, eles são umas instalações, não pode estar junto com ar-condicionado, casa de máquinas, tem que ter todo cuidado. O ar-condicionado não é por causa do no-break, é por causa das baterias. Com ar-condicionado eu aumento a vida útil da bateria, por mais anos ela vai durar, tá? Bom, quanto custa o no-break? O no-break, ele é caro, ele custa R$ 1.600 por kVA, tá? Ele não é barato, não. Tem que estar climatizado e tem a questão da recarga das baterias, a potência que ele exige. Mas eu tenho que ter o no-break para esses equipamentos. Equipamentos de engenharia clínica não têm baterias internas? Sim, muitos deles vêm com baterias internas, outros não vêm. Mas o no-break é mais seguro. Mesmo que eu tenha equipamentos com baterias internas, ter o no-break em todas as tomadas da sala cirúrgica, todas as tomadas da UTI, é muito mais confortável e muito mais seguro. E sempre fazemos no-breaks redundantes. Tem uma máxima em hospital que é essa: quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nenhum. Então é importante a redundância, tá? E aí entramos com nossos grupos geradores, que também são obrigatórios, está aí sempre uma bateria de geradores assumindo 100% das instalações hospitalares. Hoje não se deve mais fazer isso aí, tá vendo? Vários geradores em paralelo na mesma sala. O que está se adotando é uma parede de alvenaria corta-fogo entre geradores, ou seja, se pegar fogo em um, não pega fogo nos demais. Fazemos geradores reservas, transferências podem ser em baixa tensão, as transferências da carga podem ser em média tensão, que é um pouco mais arriscado, transformadores aumentadores, e é isso. Grupos geradores em containers também podemos usar, mas uma boa instalação de grupos geradores, no-breaks, transformadores operacional e reserva é tudo de bom. Outro perigo com geradores, pessoal, esse slide é importante, é que um gerador de 500 kVA, ele tem um fator de potência 0,8. Então, ele não é 500, ele é 400. E a Anvisa exige que o gerador opere 24 horas. Então, ele tem a carga stand-by dele é 400, a carga prime, que é o que ele aguenta em 3 horas, é 360, e a carga COP dele, 24 horas, é 289 kW. Então, quem comprou um gerador de 500, para a Anvisa, você só tem 289, que é o que ele aguenta 24 horas. E gerador de hospital sempre tem que ser dimensionado para 24 horas, tá? E tanques de óleo diesel para 24 horas de operação, é a chamada autonomia energética. Então, eu tenho que ter tanques de óleo também para que meus geradores operem 24 horas, protegidos contra incêndio. E aí tem uma norma de líquidos inflamáveis. Bom, outra coisa que a norma deixa muito claro, todos os eletrodutos no hospital que estiverem no entreforro têm que ser metálicos. Eu não posso usar eletrodutos nem PVC, nem anti-chama. Por que, professor, não pode? Porque o anti-chama ele gera gases tóxicos quando ele queima. Então, apesar de ser anti-chama, os cabos têm que ser isentos de halogênio, os eletrodutos têm que ser metálicos. Dentro da parede pode, aquele laranja ali tá dentro, vai receber uma lã de vidro e vai estar dentro da parede. Mas no entreforro, sempre isento de halogênios. Os cabos também têm que ser todos isentos de halogênio para não gerarem gases tóxicos no caso de incêndio. Eles acabam gerando um vaporzinho, tá? É o chamado cabos Afumex. A nossa diagrama de força, sempre transformadores operacionais e reservas. Vocês têm aquelas bolinhas verdes lá, 2 transformadores operacionais e reserva, um painel que permite a manobra dos transformadores, depois dos sistemas de geradores também operacionais e reservas, chaves de transferências operacionais e reservas, e o nosso painel de força com dupla chegada de força, 2 no-breaks redundantes, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Tá, pessoal? Tomadas de hospital e interruptores pela norma de acessibilidade agora é 1 metro, o interruptor é 40 centímetros a tomada baixa, não pode mais fazer 30. E aí vai os nossos detalhamentos das UTIs, dos internações. Era isso que eu queria falar para vocês, tá? Um bom hospital, uma boa instalação elétrica, vamos dar aquela boa infraestrutura para a nossa equipe de engenharia clínica instalar seus equipamentos e serem felizes. Tá bom, pessoal? Acho que eu corri um pouco, mas espero ter sido claro.
Tá sem som. Pedro, a gente está aí com seu microfone mutado. Eu quero aproveitar e agradecer aqui o Dr. Douglas. Foi um painel realmente muito interessante, porque agora estou morrendo de medo de tomar choque por aqui, viu? Mas foi muito interessante, muito obrigada, super instrutivo mesmo. Pedro, agradeço também a sua participação hoje aqui. Muito obrigada, pessoal. Pedro, acho que você consegue falar agora. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, Douglas. Como sempre, as suas aulas são excepcionais, né? Não sei nem dizer quantas eu já assisti e quantas mais assistirei. E então, trazer você para esse público, né? Trazer esse seu conhecimento é sempre muito bom para todos aprenderem um pouquinho mais. A gente tem uma perguntinha só, que foi aqui um pouco mais cedo, do Luciano Bezerra, né? Falando sobre o furto nessas cabines em São Paulo, quando você mostrou o início das cabines que ficam na frente do hospital, o furto do cobre, o furto... eu já vi também furtarem transformadores em frente ao hospital. Então, está cada dia mais... temos mais furtos de cabos elétricos, de transformadores. O que você acha em São Paulo? Eu não tenho esse histórico aqui em São Paulo, até porque todas as nossas redes são subterrâneas, né? A gente não trabalha muito com redes aéreas. Agora, o que a norma NBR 5410 deixa claro é que não podemos usar cabos de alumínio em hospital. Em algumas outras instalações, o uso do cabo de alumínio está muito em uso. Aumenta a bitola do cabo em 30%, mas reduz o preço do cabo em 70%. Em hospitais não podemos usar alumínio. Mas não temos relatos de furto. Eu não sei, prédios abandonados, aí eu já vi rasparem até o cimento da parede para tirar o tubo de gases medicinais, como aconteceu aqui, um que foi invadido por sem-tetos, né? Mas não temos tido esse problema, não trabalhamos com redes aéreas. As redes aéreas elas estão mais sujeitas a raios, sujeitas a falhas, sujeitas a barroamento por caminhão. Não é seguro redes aéreas. Então, hospitais, as redes são sempre subterrâneas, isso diminui muito a possibilidade desses roubos, né? Não temos relatos, não. Pode ficar tranquilo. Ok. Também tem mais uma pergunta da Caroline Franco. Se você pode disponibilizar essa parte da apresentação que você mostrou sobre a parte elétrica. Sem dúvida. Nós vimos só metade da apresentação, depois tinha lá sistemas de detecção, som, alarme, circuito fechado, TV, mas não tem nenhuma restrição, a informação tem que ser divulgada, pode ser disponibilizada. Se ela quiser mandar um e-mail para mim, curi@grauengenharia.com.br, eu disponibilizo para ela. Curi com Y, CURY, Vou deixar escrito aqui também no chat para o pessoal e para ela entrar em contato com você para fazer esse interface. Existe uma máxima que a gente tem na instalação elétrica assim, né? E a arquitetura fala que da soleira para dentro é o arquiteto, da soleira para fora é o paisagista, né? E em hospital a gente fala que da tomada para trás é instalações elétricas, da tomada para frente é engenharia clínica, né? Então a gente passa o bastão ali na tomada para vocês e tem que passar um bastão redondo para dali para frente vocês poderem trabalhar com exatidão e com perfeição, né? Gente, olha só, acabei de saber aqui do pessoal aqui que o seguinte, no nosso On Demand fica todo o conteúdo aqui do aquecimento hospitalar. E já me falaram, viu, Douglas, que vão colocar em 48 horas todo o conteúdo do seu painel também. Vamos disponibilizar aqui para o pessoal. Combinado? Combinado. Muito bom, obrigada, à disposição. Viu? Nada, disponha. Tem mais perguntas aí? Não, perguntas não, a gente tem só o pessoal comentando sobre furto de cabo em Belo Horizonte e tal. Mas perguntas específicas. Muita gente elogiando a apresentação. Como eu disse, já é a minha, sei lá, 10ª aula que eu assisto do Douglas e estou no início ainda, então...
seria para fazer uma apresentação, tomar uns 3 cafezinhos antes dela, entendeu? Você ficar com bastante cafeína, aí você fala que é acelerado. Porque o meu tempo era curto, essa apresentação, em média, ela leva 2h30, eu tinha só 1 hora, a gente teve que correr um pouco mais. Mas como vai disponibilizar, tem umas estatísticas, uns números ali que é importante, não tem livros isso aí disponível, é bom ter essa apresentação. Fiquem à vontade, tá? Queria agradecer também mais uma vez a Beclean, né, por estar trazendo o Douglas e os demais palestrantes que estarão em seguida, que será o Alexandre Ferrelli junto com o Maxi, falando sobre a parte de qualidade de energia. E depois falamos sobre IT médico, um pouco com o Sérgio. Para finalizar, finalizamos com um debate com o Marcos Kahn, com o Jorge Ebert, com o Sérgio, com o Ricardo, nosso presidente, que estará participando também. Silvia, fique à vontade. Então tá bom, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, muito obrigada. Foi muito rico, com certeza, tenho absoluta certeza que o pessoal aqui gostou e está comentando aqui no chat sobre isso. Obrigada mesmo. Olha, vocês viram aí... Obrigada, viu, Douglas? De nada, disponha. Olha, vocês viram aí que o Pedro comentou que ainda a nossa tarde tem muito mais conteúdo, tá? Olha, o próximo conteúdo é uma entrevista que será às 18h50, só que em outra sala. Então, vocês vão precisar sair dessa sala, onde está nos assistindo aqui, e clicarem lá no tema qualidade de energia em hospitais. Vocês vão encontrar ali na agenda. Muito simples. Sai daqui, clica lá, logo mais a gente se encontra em outra sala, tá bom? Até já!